Esse homem foi acusado de ter cometido 43 crimes. Dentre eles, 3 assassinatos brutais. Fica nesse vídeo que eu te conto mais sobre esse caso. Antes eu preciso avisar vocês que nesse vídeo eu vou abordar temas como assassinato, abuso sexual, então se você é uma pessoa sensível a esses temas, pule esse vídeo. Ricardo Leiva Munhoz Ramírez, mais conhecido como Richard Ramírez, nasceu no dia 29 de fevereiro de 1960, em El Paso, no Texas, Estados Unidos. Ele era filho de Mercedes e Julian Ramírez, e a infância dele não foi nem um pouco boa. Quando tinha apenas 2 anos de idade, Richard Ramírez teve uma convulsão depois de um armário ter caído em cima dele. E já aos 6 anos ele foi diagnosticado com epilepsia do lobo temporal, que é uma doença neurológica. E se já não bastasse tudo isso, existiam histórias dizendo que a família dele tratava ele muito mal. Uma dessas histórias dizia que o pai dele, que era ex-policial, quando queria castigar o garoto, amarrava ele numa cruz no cemitério e obrigava ele a passar a noite lá. Só que essa história nunca foi 100% confirmada. Algumas pessoas dizem que o pai dele nunca obrigou ele a passar uma noite no cemitério, mas que o menino, a partir dos 10 anos de idade, começou a dormir no cemitério porque ele queria escapar das violências do pai, já que o pai era uma pessoa muito violenta com ele, com os outros 4 irmãos e com a mãe. Além disso, uma outra rota de escape que o Ramírez tinha era passar mais tempo com o primo dele chamado Miguel Ramírez, também conhecido como Mike. Só que esse primo dele ensinava tudo de ruim possível para ele. Esse primo dele tinha servido na Guerra do Vietnã, e então ele já tinha vivenciado muitas coisas ruins e já tinha feito muitas coisas ruins também. Quando Ramírez era ainda pequeno, o primo dele fazia questão de contar sobre todos os abusos sexuais que ele tinha cometido contra algumas mulheres enquanto ele servia no Vietnã. Além disso, ele mostrava foto dessas mulheres também depois do ato e muitas delas estavam mortas, assassinadas por ele. O primo dele também ensinava ele a como usar armas e a como cortar os corpos das pessoas de uma forma que fosse mais fácil. E ele também assassinou a esposa na frente do Richard Ramírez. Ou seja, tudo de ruim o primo ensinava. Depois disso tudo, Richard Ramírez começou com o vício em drogas e também a roubar lojas para manter esse vício. Ele foi preso pela polícia pelo menos 2 vezes e foi liberado logo em seguida. E ele também começou a estudar sobre o satanismo e sobre tortura. Mas agora, parando de falar sobre a história de vida dele, vamos falar sobre os crimes que ele cometeu. A sua primeira vítima foi uma garotinha de 9 anos chamada Mei Liang. Só que Ramirez só foi associado a esse crime depois de 25 anos, então a gente vai deixar ele meio de lado e vamos falar sobre os outros. A sua série de crimes começou no dia 28 de junho de 1984, quando depois de uma noite inteira usando drogas, ele decidiu invadir a casa de uma mulher chamada Jenny Winkle, de 79 anos de idade. Ele abusou sexualmente dela e esfaqueou ela várias vezes. Depois disso, ele saqueou a casa dela, que era uma coisa que ele fazia com bastante frequência depois dos assassinatos. Quem encontrou o corpo dela foi o filho dela no dia seguinte, e os cortes no pescoço dela estavam tão profundos que ela quase foi decapitada. Os crimes de Ramírez pararam por mais ou menos um ano, até o dia 17 de março de 1985, quando o corpo de Dale Okazaki foi encontrado em seu apartamento. Havia muito sangue pelo apartamento todo e o corpo de Dale foi encontrado no chão da cozinha. Ramírez teria entrado no apartamento junto com Maria Hernandes, que era a amiga que dividia o apartamento com a Dale. Maria Hernandes teria aberto o portão da garagem com o controle remoto e quando ela saiu do carro, Richard estava atrás dela com uma arma apontada para ela. Ela levantou as mãos em direção ao rosto e Richard disparou a arma. Felizmente, a bala acabou ricocheteando nas chaves que ela estava segurando, e isso acabou jogando ela no chão e ela se fingiu de morta. Ele então tirou o corpo dela da frente e já entrou no apartamento perseguindo a Dale. E a garota, para fugir do invasor, decidiu se esconder atrás do balcão da cozinha. Fez ali um silêncio no apartamento e ela, para ver onde o Ramírez estava, decidiu olhar por cima desse balcão. Só que ele estava esperando ela do outro lado do balcão e quando ela colocou a cabeça para fora, ele atirou no meio da testa dela. E a Maria Hernandes, que já havia levantado e estava fugindo pelo beco do lado do apartamento, escutou o disparo e voltou preocupada com a amiga. Como ela achou que o Ramírez ia sair pela porta da garagem, ela decidiu entrar pela porta da frente e acabou dando de cara com ele. Ele levantou a arma novamente para ela, mas desistiu de atirar e saiu andando dali normalmente, caminhando. Ele não correu.
o que obviamente já demonstrou muita frieza da parte dele. Quando a polícia chegou na cena do crime, eles constataram que a arma usada foi uma de calibre 22 e eles conseguiram o primeiro retrato falado do caso com a Maria Hernandes. 40 minutos depois desse crime, a polícia recebeu a denúncia de outro assassinato. Dessa vez, Tsai Lian Yu, de 30 anos de idade. Ela estava estacionada com seu carro em uma rua, ela foi retirada do seu carro por Ramírez e depois ele atirou contra o peito dela. Ela também morreu na hora. E 10 dias depois desse assassinato, no dia 27 de março, as vítimas da vez foram Vincent e Maxine Zatzara, um homem de 64 anos e sua esposa de 44. Richard Ramírez subiu em um tonel de plástico e entrou na casa do casal através de uma janela aberta da casa. Vincent foi executado no sofá enquanto dormia, com um tiro na têmpora, e a Maxine foi encontrada em sua cama. Ela havia sido abusada sexualmente e esfaqueada várias vezes na região acima dos órgãos genitais. Ramírez também arrancou os olhos dela e levou embora com ele. Quando a polícia chegou na cena do crime, eles constataram que os dois foram executados com uma arma de calibre 22 também, só que dessa vez eles acharam uma pegada que podia levar até o assassino. Bom, até então a polícia não tinha suspeito nenhum, eles tinham apenas uma única pista, e nesses 3 crimes as 4 pessoas foram executadas com uma arma de calibre 22. O que fez a polícia perceber que eles estavam lidando com um serial killer. Nesse tempo, durante os assassinatos, também estavam acontecendo uma série de sequestros de crianças. Essas crianças eram pegas em casa enquanto dormiam ou em pátios de escola, eram abusadas sexualmente e largadas em um lugar qualquer que elas pudessem chamar ajuda e a família delas. E o último caso descoberto pela polícia havia acontecido em uma construção, e como tinha cimento fresco ali no chão, ele acabou deixando uma outra pegada. Essa pegada foi comparada com a que eles tinham encontrado na casa do Vincent e da Maxine, e ela era exatamente igual. Ou seja, além de um assassino, Richard Ramírez também era um pedófilo. Outros assassinatos foram acontecendo depois disso, como o de William Doyle no dia 14 de maio. Ele foi atacado por Richard Ramírez dentro de sua casa e a sua esposa Lillian foi espancada quase até a morte e abusada sexualmente também. E o William, de 65 anos na época, conseguiu nos seus últimos suspiros de vida ligar para a emergência e isso salvou a vida da esposa dele. No dia 28 de junho, a polícia recebeu a denúncia de um assassinato que tinha acontecido em Arcádia. A vítima era uma mulher de 32 anos chamada Patty Higgins. Ela também foi abusada sexualmente e teve a sua garganta cortada e foi esfaqueada várias vezes. Dessa vez, Ramírez estava muito mais violento do que nas outras. Depois de 4 dias, outro assassinato aconteceu em Arcádia, dessa vez uma mulher chamada Mary Cannon, de 75 anos. Ela foi encontrada em sua cama, também havia sido abusada sexualmente e foi morta da mesma maneira que a Patty Higgins foi. E no dia 5 de julho, uma garota de 16 anos foi atacada em sua casa em Sierra Madre por Richard Ramírez também. Ela se chamava Whitney Burnett e conseguiu sobreviver ao ataque e obviamente deu seu depoimento à polícia depois. A polícia também encontrou uma pegada de sangue no lençol dela, e obviamente essa pegada bateu com as outras duas e eles perceberam que realmente era um serial killer que estava atacando. 2 dias depois, no dia 7 de julho, uma mulher chamada Joyce Nelson, de 60 anos, foi encontrada morta em sua casa. Ela havia lutado contra Richard Ramírez, então ela não foi abusada sexualmente, mas ele matou ela da mesma maneira. E como Richard Ramírez não tinha suprido o desejo sexual dele, na noite daquele mesmo dia ele decidiu dirigir até a casa de Sophie Dickman, uma mulher que foi abusada sexualmente por ele, mas ele deixou viva. E os assassinatos obviamente continuaram acontecendo depois disso. Como a de Mabel Bell, de 83 anos, que teve sua casa invadida por Richard Ramírez, que espancou ela até a morte com um martelo. A irmã dela, de 80 anos, também foi espancada pelo Richard, mas ela acabou sobrevivendo. E nesse crime foi a primeira vez que eles encontraram um pentagrama desenhado na cena do crime. Bom, até aqui no momento a gente já tem uma lista com muitos e muitos crimes, e aí vocês me perguntam, tá, a polícia não tinha pista nenhuma, a polícia não tinha suspeito nenhum, mesmo com tantos crimes? E a resposta é não. Ramírez invadia a casa das pessoas usando luva, então ele não deixava impressão digital nenhuma, e ele também não tinha um padrão específico de vítimas. Ele ia atrás de mulheres, de homens, de casais, de solteiros, de pessoas mais velhas e de pessoas mais novas. E ele também cometia o crime com várias armas, facas, martelos, armas de fogo mesmo. Então não, eles infelizmente não tinham nenhum suspeito.
E como não existia suspeito nenhum, outros assassinatos foram acontecendo, como o do casal Max e Lela. Ramirez também assassinou um homem chamado Shainarong Convanant, eu não sei nem pronunciar esse nome, e depois disso ele abusou sexualmente da esposa e do filho deste homem. O retrato falado da esposa desse cara foi tão preciso que ele foi divulgado nos jornais à procura de Richard Ramirez. E ele foi crucial para que Richard Ramirez fosse pego. E, gente, são muitos assassinatos, muitas invasões, então eu não vou conseguir falar sobre todos, vou resumir bastante aqui agora, porque senão não vai dar o tempo máximo do vídeo. Depois de tantos assassinatos, Richard Ramirez recebeu o apelido de The Night Stalker, ou em português, o Perseguidor da Noite ou o Perseguidor Noturno. E a última tentativa de assassinato de Richard Ramirez aconteceu no dia 24 de agosto. Lembrando que esses assassinatos aconteceram todos em 1985, só o primeiro que foi em 1984. Nesse dia, ele tentou invadir a casa de um homem chamado Bill Carnes. Ele atirou 3 vezes no rosto desse homem, mas esse homem sobreviveu. A esposa desse homem também foi abusada sexualmente e Richard fugiu dali com o carro que ele havia roubado. E um garoto que estava consertando a bicicleta dele na rua conseguiu ver a placa desse carro e falou para a polícia, assim como as características do carro também. E a polícia, obviamente, divulgou essas características e a placa na mídia e eles conseguiram encontrar o carro. No carro não foi encontrado muita coisa, foi encontrada apenas uma digital e, obviamente, eles já guardaram essa digital para quando eles tivessem um suspeito eles pudessem comparar. Depois dessa tentativa, o The Night Stalker não fez mais nenhuma vítima, nem tentou fazer mais nenhuma, e a polícia teve bastante tempo para investigar isso tudo mais tranquilamente. Eles divulgaram aquele retrato falado, que foi extremamente preciso, que eu falei para vocês, nos jornais e eles encontraram um cara que conheceu o Richard Ramirez. Esse homem contou para a polícia que o Ramirez tinha se apresentado para ele como Rick, e depois de muito tempo sendo pressionado pela polícia, ele revelou o nome completo, do Richard, que no caso era Richard Ramirez. E como o Ramirez já havia sido preso algumas vezes, a polícia tinha uma foto dele e essa foto foi divulgada nos jornais. E aí, as pessoas do país inteiro começaram a procurar pelo Ramirez. Ele não sabia que estava sendo procurado porque ele estava viajando para a casa de um primo lá no Arizona. E quando ele voltou dessa viagem, ele foi encurralado pela polícia ali no terminal de ônibus. Só que infelizmente ele conseguiu fugir e assim ele percorreu várias estradas e várias ruas correndo, com pessoas avisando constantemente a polícia onde ele estava. E a perseguição foi correndo até que ele tentou roubar o carro de uma mulher e os moradores que estavam ali perto decidiram dar uma surra nele e prenderem ele. No caso, prenderem de ficarem segurando. A polícia chegou e ele foi levado preso. E o primeiro julgamento dele aconteceu no dia 31 de janeiro de 1989, 3 anos e meio depois dele ter sido pego. Ele foi acusado por 43 crimes, dentre eles 13 homicídios, e no dia 20 de setembro daquele mesmo ano ele foi condenado à pena de morte. Só que essa pena nunca foi cumprida porque no dia 7 de junho de 2013, praticamente 17 anos depois que ela tinha sido dada, Richard Ramirez morreu na prisão de câncer. E essa foto dele mostrando o pentagrama na mão no primeiro julgamento dele marcou na cabeça de muitas pessoas. Richard Ramirez, mesmo na cadeia, atraía a atenção de muitas mulheres que queriam se casar com ele e ele realmente acabou se casando ali na cadeia. E isso tudo era muito bizarro porque, vamos falar sério, ele foi condenado por 13 assassinatos. Bom, gente, o caso foi esse. Eu vou me despedir bem rápido porque eu acho que até já passou do tempo que eu podia ficar aqui. Então, se você gostou, deixa seu coraçãozinho, comenta, compartilha e é isso. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até mais.